Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma produção do Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Rui Ribeiro de Magalhães. O professor Rui foi juiz de direito aqui na comarca de Araraquara, é titular da cadeira de Direito Civil e Direito de Família aqui do curso de Direito da Uniara e também é advogado. O professor Rui vai conversar conosco sobre essa proposta de mudança da lei sobre guarda compartilhada. Professor Rui, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, nos deixa muito lisonjeado. E eu gostaria que o senhor começasse dizendo aqui para o nosso telespectador, inicialmente, a questão da guarda de uma forma em geral. Como é que está disposto isso na nossa legislação? Antes de mais nada, quero agradecer os telespectadores da TV Uniária e ao senhor professor Galhardo, que me honrou uma vez mais com esse convite. Nós temos no direito brasileiro duas espécies de guarda. Uma delas é a guarda destinada aos menores em situação irregular, menores que ficaram privados do poder familiar ou porque os pais morreram ou porque os pais decaíram do poder familiar. E esses menores, eles são recolhidos a uma instituição credenciada pelo Estado, ficam sob a tutela do Estado, ou então colocados em guarda, em família substitutiva. Então essa é uma espécie de guarda. A outra guarda é aquela decorrente do término do casamento, pela dissolução do casamento, através ou da separação ou do divórcio, em que o casal tem filhos menores. E existe uma necessidade de se alocar esse ou esses filhos menores ou com o pai ou com a mãe. Eu diria que essa guarda, ela chega a ser quase que simplesmente uma referência domiciliar. Perfeito. Porque a criança tem que ser criada na companhia de um ou de outro. Perfeito. Não é? Então, o juiz defere a guarda hoje a qualquer um dos dois, aquele que tiver melhores condições de criar e educar o filho menor. Essa era uma questão que eu também gostaria de colocar. Há uma interpretação da sociedade ou uma convicção da sociedade que a mulher sempre terá a guarda, ela sempre terá uma vantagem. Nos últimos tempos isso tem se modificado, não é, professor Rui? Mudou. Isso é histórico. Na sociedade brasileira, historicamente, dentro do casamento, o homem trabalhava fora e a mulher não podia exercer nenhuma atividade fora do lar. Até o advento do Estatuto da Mulher Casada, para poder trabalhar fora de casa, ela tinha que ter autorização do marido. Então se criou uma cultura de que ao homem cabia sustentar a família e à mulher a educação e a criação dos filhos. Não é? É evidente que a própria natureza dotou a mulher de melhores condições para esse tipo de atividade. A mulher gera, via de consequência, ela está muito mais inclinada também a criar e a educar. O aleitamento materno. O aleitamento materno e tudo mais, não é? Coisas que o homem não pode fazer. Sem dúvida. Não é? Então, por causa disso, era normal que quando terminava o casamento, a mulher detivesse a guarda dos filhos menores. Não é? A nova Constituição deu um outro enfoque a essa questão e hoje o que se visa é o bem-estar da criança. Perfeito. O enfoque hoje está voltado para o menor, para a criança, de maneira que o juiz vai deferir a guarda ou ao pai ou à mãe, levando em consideração qual dos dois tem melhores condições para criar e educar. Veja, quando eu falo em condições, não digo condições financeiras. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, porque se o marido tem o dinheiro, a ex-mulher não tem o dinheiro, ele é obrigado a pagar a pensão e ponto final. Está resolvida essa questão. Condições de modo geral. Certo? Condições morais, condições materiais, condição de trabalho, etc. Porque hoje as mulheres estão todas trabalhando fora de casa, ou pelo menos a grande maioria delas. Então isso, e a isonomia de direitos também, colocou o homem e a mulher em posição de igualdade nessa questão da criação e da guarda dos filhos menores. De sorte que hoje não se privilegia mais a mulher, embora eu devo dizer que na prática ainda há uma tendência muito razoável dos juízes preferirem a guarda com as mulheres.
Perfeito. Agora, professor Rui, uma outra questão também que surge ainda de natureza geral, para depois abordarmos aí a questão da mudança da legislação, é até que idade essa guarda deve ser determinada, até que idade a criança, o adolescente, ou até mesmo adulto, e a questão da pensão também. Até que idade pode ser determinada uma guarda e uma pensão para filhos do casal? Bom, via de regra, enquanto eles forem menores de idade. 18 anos, não é? Então, até aí, eles estarão sob a guarda de um ou de outro. Não é? Pensão também, a relação alimentícia entre pais e filhos, ela é perpétua. O que cessa é o dever de sustento. Certo. E esse dever de sustento cessa, normalmente, quando a pessoa assume a maioridade civil, porque a partir daí ela também tem que trabalhar, tem que produzir. Não é? Ficar sendo pensionada seria uma forma de alimentar o ócio. Não é? Isso não é interessante para ninguém. Mas isso não significa dizer que a qualquer tempo o filho não possa pedir alimentos ao pai e o pai ao filho. Sem não é? dúvida. E a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que se o filho estiver cursando uma universidade e não tem a condição de trabalhar, pelo menos até os 24 anos de idade, o dever de sustento se protrai no tempo, ou seja, ele se prolonga. Perfeito. Além dos 18 anos. Para que ele possa concluir os estudos. Perfeito. E o senhor disse que alimentar o ócio não é bom para ninguém, exatamente porque a própria sociedade perde com isso, porque nós não vamos ter alguém produzindo dentro da nossa sociedade. Exatamente. Professor Rui, mais uma questão ainda de caráter geral, explorando aqui os brilhantes conhecimentos do senhor, eu perguntaria, e essa fixação da guarda, ela pode ser modificada a qualquer tempo ou ela é perpétua? A mãe ganhou a guarda e acabou e o pai não pode discutir mais, como é que funciona isso? Não, isso pode ser alterado a qualquer momento. Havendo algum motivo? Havendo motivo justificável, se altera essa guarda a qualquer momento. O pai deve ingressar em juízo, evidentemente. Em juízo, sempre por decisão judicial. Tendo o motivo, ele tem que também demonstrar qual seria esse motivo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Rui Ribeiro de Magalhães. O professor Rui é titular da cadeira de Direito Civil na área de Direito de Família. E nós estamos conversando sobre uma novidade da legislação, que é a guarda compartilhada. Professor Rui, o Congresso Nacional recentemente, então, aprovou um projeto de lei nas duas casas, instituindo a chamada guarda compartilhada. Isso está aí em vias de ser sancionado pelo presidente da República, há informações de que vai ser sancionado, então em breve nós teremos esse instituto em funcionamento no nosso ordenamento jurídico positivo, no nosso direito, na nossa sociedade. Eu gostaria que o senhor colocasse para nós o que é, afinal, essa novidade. Bom, essa novidade já vinha sendo, na prática, executada, porque, como eu disse no bloco anterior, hoje já não há mais um rigor tão absoluto de se manter na guarda ou com a mãe ou com o pai, não é? E aqueles casais que possuem um certo nível de entendimento, eles já praticavam a guarda compartilhada sem maiores dificuldades, porque, como eu disse, essa guarda que se dá por ocasião do término do casamento, ela é uma mera referência
de moradia da criança. Por quê? Porque não altera o poder familiar, nem do pai, nem da mãe. O pai continua sendo pai, mesmo que o filho está morando com a mãe. Continua sendo mãe. O que acontecia na prática era o seguinte, havia uma distorção desse entendimento. Então, o cônjuge que detinha a guarda, ele achava que por isso ele detinha também a totalidade do poder familiar. E o outro cônjuge, que não detinha a guarda, detinha apenas a obrigação de sustento, de alimentos, ele achava que todas as obrigações do filho menor ficavam do outro. Certo? Então a relação dele com o filho menor era uma relação social, agradabilíssima. Ia buscar a criança num determinado dia, recreativa. Levar num parque, num cinema, uma coisa desse tipo. E não se interessava pelo efetivo exercício do poder familiar, que não se altera. Certo? A situação de um cônjuge e do outro não altera de maneira nenhuma a relação jurídica que existe entre pais e filhos. Implica dizer, ele tem que continuar acompanhando, com poder familiar, tudo. Vai viajar, ele também tem que autorizar. Vai casar antes dos 18 anos, os dois têm que autorizar. E então, em razão disso, esse projeto, me parece, que veio mais para sanar essa lacuna, certo? Por quê? Porque o projeto diz que hoje vai ser compartilhada também a guarda material dos filhos. Perfeito. De maneira que o filho vai ficar um tempo com o pai, um tempo com a mãe, até porque a psicologia moderna entende que a criança não pode prescindir da convivência para a sua formação de ambos os cônjuges. Ela tem que ter uma referência masculina e uma referência feminina na vida dela, não é? Então isso vai facilitar nesse aspecto. Agora, não resta a menor dúvida. Agora, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, isso mesmo que o casal, no processo lá de separação, imaginemos que seja um processo litigioso, uma briga ferrenha, mesmo que o casal não concorde com isso, professor Rui, o juiz vai poder aplicar? Olha, o que a lei, esse projeto de lei faculta é a guarda compartilhada. Agora, evidentemente que ele não entra em detalhes minuciosos. Isso vai ficar a cargo do juiz. Bom senso. O bom senso que vai determinar. Assim também, como eu acho que seria altamente nocivo para todos, para os cônjuges, para a criança, deixar um dia com cada um. Eu acho que seria interessante um período com cada um. Pelo menos de uma semana. Vai ficar uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, porque senão esse negócio não vai dar certo. E o projeto fala também da questão da pensão ou também deixa em aberto? Não fala nada da pensão. Se haverá compensação, por exemplo. Essa é uma outra questão também que vai ficar caso a caso a critério do juiz. O juiz vai ter que agir com bom senso. Porque hoje, quando a criança fica na guarda de um deles só, o outro tem que colaborar com a sua parte na pensão alimentícia. Que, aliás, hoje é obrigação dos dois, certo? É bom que se diga que hoje o homem não é mais só ele o obrigado a pagar pensão. A mãe tem que concorrer também com a sua parcela, com a parcela dos seus ganhos para a criação e educação material dos filhos, não é? De maneira que se a mulher trabalha fora, se ela tem um emprego rentável, ela também tem que assumir aquela parcela obrigacional que lhe cabe na criação dos filhos. E, evidentemente, que o juiz vai ter que analisar caso a caso, não é? E estabelecer aí a pensão, porque de tudo isso que não pode acontecer de maneira nenhuma é o prejuízo do menor. Da criança, sem dúvida. Eu perguntaria, não é porque foi instituída a guarda compartilhada que, caso a criança necessite, o pai diga não vou pagar pensão ou a mãe diga não vou pagar pensão. Sempre tem que se pensar o que é melhor para a criança. Certo? A criança não pode ser privada do seu conforto, da sua educação, do seu alimento, remédio, lazer e tudo mais. Né? Evidentemente dentro das possibilidades econômicas dos pais. Né? Mas o juiz vai decidir isso daí. Agora, professor Rui, o senhor, grande experiência que o senhor tem, vários livros editados, inclusive nessa área de direito de família, eu perguntaria, o Brasil carecia de uma legislação dessa? O senhor imagina que ela vem para contribuir ou vai ser mais uma lei aí que, como se diz, essa lei não pegou, vai ser uma letra morta? Não, eu acho que carecia sim, e eu vou dizer por quê. Esse é um dos capítulos mais espinhosos dentro do direito de família, certo? É fonte de conflitos, por quê? Porque a criança, no mais das vezes, é utilizada como arma. Isso é ruim, né? Certo? Então, se o pai não paga a pensão, a mãe diz, olha, você não vai visitar o seu filho porque você não pagou a pensão. Tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com outra, certo? Direito de visita é sagrado, não é? A criança está comigo, quem manda sou eu, enfim, é uma série infindáveis de conflitos.
Agora, com a guarda compartilhada, eu tenho a impressão que esses conflitos devem ser minorados. Perfeito. Oxalá, né? Deus queira que não sejam acirrados. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, o nosso programa chega ao final, mas gostaria de agradecer imensamente aqui a presença do professor Rui Ribeiro de Magalhães, que nos esclareceu aqui de forma brilhante sobre a guarda compartilhada, esse novo instituto do Código Civil, uma nova legislação que vai entrar em vigor no nosso país. E eu devolvo a palavra ao professor Rui para suas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço os telespectadores da TV Uniara. Quero parabenizar essa instituição por esse departamento que vem prestando relevante serviço à nossa comunidade. Agradeço também ao professor Galhardo, Obrigado. Que me honrou uma vez mais com esse convite, e eu estarei aqui sempre à disposição da universidade, da TV Uniara e do senhor para quaisquer esclarecimentos nesse. E vamos aguardar a lei entrar em vigor para ver se vai funcionar, qual vai ser o resultado prático. Sem dúvida. Esperamos que a lei traga realmente benefícios para a nossa comunidade. E o professor Rui já fica aqui um convite para depois de um certo tempo de vigor da legislação, a gente vir falar se ela está realmente funcionando muito bem. Professor Rui, mais uma vez, obrigado. Agradecemos a você, telespectador do programa Nosso Direito, e convidamos a todos para mais um programa na próxima semana.